todas essas reformas que o Brasil fez nos últimos anos já estão trazendo um impacto no maior crescimento da economia. Vamos lembrar que depois da pandemia, a partir de 2021, o ritmo de crescimento da economia brasileira tem sido muito superior, muito acima do que os analistas econômicos esperavam. Em 2021, o Brasil teve um crescimento do PIB de 4,8%. Em 2022, o Brasil teve um crescimento do PIB de 3%. Em 2023, o Brasil teve um crescimento do PIB de 2,9%. A expectativa para esse ano de 2024 é um crescimento aí entre 2% e 2,5%, apesar da taxa de juros ainda muito alta. Hoje, os economistas debatem o que está ocasionando, o que está resultando desse crescimento mais rápido do que o que se esperava. Possivelmente é o efeito cumulativo de tantas reformas importantes, como a trabalhista, como a reforma da Previdência, mudança de marco regulatório, que atraiu investimento privado, por exemplo, no setor de saneamento, e o controle do gasto público com o teto de gastos, que foi aprovado em 2016. Hoje a gente tem uma nova regra fiscal, mas é muito importante que o governo consiga mostrar o seu real compromisso com o controle do crescimento do gasto público. Mas todas as reformas que o Brasil fez nos últimos anos, isso está se transformando, por exemplo, em maior investimento em infraestrutura e também em maior crescimento. A questão da produtividade é um dos grandes desafios do Brasil, porque quando a gente olha o crescimento da produtividade na economia como um todo, nos últimos 40 anos, pouco mudou. A gente tem alguns setores na economia brasileira que a produtividade cresce consistentemente, como, por exemplo, no setor agrícola. O crescimento da produtividade na agricultura é grande, é 3% ao ano, mas a agricultura emprega muito pouco. A gente tem hoje uma grande contingente, por exemplo, de trabalhadores no setor de serviço, que a produtividade é muito baixa. E você falou bem, um dos problemas do Brasil, para a gente conseguir aumentar consistentemente a produtividade, é ter uma qualidade da educação melhor. O Brasil não gasta pouco com a educação, o que a gente gasta com a educação, proporcionalmente ao tamanho da nossa economia, é mais ou menos 6% do PIB, é muito próximo à média dos países da Europa. Só que a qualidade da nossa educação ainda é muito inferior. No Brasil, a gente tem várias experiências interessantes de alguns municípios, alguns estados que avançaram muito mais no ensino fundamental ou no ensino médio, e acho que essas experiências a gente precisa entender mais, e até o governo federal ser o grande difusor dessas boas experiências, porque a gente ainda tem um enorme desafio para melhorar a qualidade da educação, para um aluno do ensino médio terminar o ensino médio com algum tipo de habilidade que possa permitir, se ele quiser, já ir para o mercado de trabalho. O ensino médio no Brasil ainda é muito voltado para aqueles que querem ir para uma faculdade, então a gente tem que também dar um ensino técnico, então ainda é um desafio muito grande. Infelizmente, os alunos brasileiros saem muito mal na avaliação internacional do PISA, na questão de matemática, de português. A gente precisa melhorar de compreensão de texto, a gente precisa melhorar muito o ensino. Eu acho que desde os anos 90, o primeiro desafio foi universalizar o ensino, e a gente garantiu recursos para o ensino básico, o ensino fundamental, com o Fundef e depois com o Fundeb. Mas agora o grande desafio não é mais a fonte de recurso para a gente universalizar o acesso ao ensino básico. O grande desafio agora é a melhoria da qualidade. A gente vai ter que fazer muito mais coisa. Ainda não está muito claro qual é a nossa estratégia, mas é talvez o desafio mais importante, porque como o Brasil está no processo de envelhecimento muito rápido, para o Brasil continuar crescendo e crescer mais no futuro, a produtividade de cada trabalhador e da economia terá que ser maior. E para a produtividade ser maior, a gente tem que melhorar muito a qualidade da educação. Então, a questão de modelos de crescimento, e você citou o caso da Coreia, a Coreia é um modelo muito específico, que corretamente fez grandes mudanças, muito voltado para a industrialização, muito voltado para a exportação, a partir dos anos 60, e cresceu muito nos anos 70, anos 80. Só que hoje a gente sabe o seguinte, que essa definição do que é indústria e o que não é indústria nem sempre é muito clara. Muitas vezes hoje serviço, algum tipo de serviço ligado à atividade industrial, antes, há 10, 20 anos atrás, era classificado como indústria e hoje é serviço. O que importa para o país, como a gente discutiu antes, é crescimento de produtividade. Você pode ter crescimento de produtividade em todos os setores. Por exemplo, a agricultura no Brasil, como eu já falei, a produtividade cresce consistentemente 3% ao ano. O crescimento hoje de agricultura
tem embutido, tem incorporado muita tecnologia. Vamos lembrar que as terras do Centro-Oeste, na década de 70, não se sabia se eram boas para a produção de grãos. E com as técnicas corretas de desenvolvimento de semente e correção do solo, hoje a terra do Centro-Oeste é muito produtiva na produção de diferentes tipos de culturas. Hoje o que a gente chama de commodities, extração de petróleo. Hoje, extração de petróleo do fundo do mar, do pré-sal, tem embutido, tem incorporado muita tecnologia que levou à redução de custo e tornou viável a exploração de petróleo do pré-sal. Então, qualquer que seja o setor, o que a gente deve buscar é crescimento de produtividade. Num país que a produtividade cresce, independentemente do setor, isso vai ter algum impacto também na indústria. A indústria que vai fornecer máquinas para a agricultura, que vai fornecer máquinas para a indústria extrativa. Então, a gente não deve se preocupar tanto em qual setor está crescendo mais. Olha, o país só vai se tornar desenvolvido se a indústria crescer mais do que os demais setores. Eu acho que essa não é a preocupação. O desafio é: vamos ter crescimento de produtividade, que depende de inovação, de abertura comercial, da qualidade da educação, e com o crescimento de produtividade, o país vai crescer mais e diversos setores serão beneficiados. Se um vai crescer mais do que o outro, não é tão importante. Tem vários países do mundo que o que puxa o crescimento, em alguns, é o setor de produção de commodities, é a agricultura, em outros, é serviços. Todos têm alguma indústria. A indústria do Brasil hoje, ela perdeu participação no PIB, mas é uma indústria muito mais forte do que era há 20, 30 anos atrás, embora a participação na economia seja um pouco menor. Então, o desafio, mais do que ficar preocupado em, por exemplo, tentar replicar o que aconteceu na Coreia do Sul, que foi coisa muito específica, que é difícil de replicar, o desafio é muito mais a gente concentrar em aumento de produtividade. Então, essa questão da contenção de gasto, que você se referiu ao governo anterior, e como fica essa estratégia de conter gasto neste governo, eu acho que mesmo esse governo, que em algum momento criticou aquela regra do teto de gasto, o governo atual definiu uma nova regra de teto de gasto. Colocou um teto, um limite para o crescimento da despesa do governo federal, que não poderá passar de 2,5% ao ano. Então, mesmo o governo atual, ele reconhece que, olha, qualquer ajuste fiscal tem que levar em conta algum tipo de controle do crescimento do gasto público. Caso contrário, a gente não fará ajuste fiscal. Por quê? Porque o Brasil já tem uma carga tributária muito alta. A carga tributária do Brasil é mais ou menos 33% do PIB, muito acima da média da América Latina, que é 22% do PIB. Então, se o Brasil for fazer um ajuste fiscal apenas aumentando carga tributária, isso vai pesar muito em todas as empresas no país, isso vai prejudicar o crescimento. Então, uma parte relevante e importante do ajuste fiscal terá que vir do crescimento da despesa. Se ficar claro que o governo é comprometido com essa agenda de controlar o crescimento da despesa, ninguém está falando de corte de despesa, a gente está falando de controlar o crescimento da despesa. Isso vai gerar mais confiança, a taxa de juros será menor e o investimento irá, consequentemente, ser maior com a queda de juros de longo prazo. Mas, para isso, o governo tem que mostrar sinais muito claros que ele é comprometido em controlar o crescimento do gasto público. Isso não é agenda liberal ou não liberal. Se o Brasil fosse um país com carga tributária pequena, talvez a gente tivesse espaço para aumentar a carga tributária para fazer ajuste fiscal. Não é o caso do Brasil. Para o nosso nível de renda, um país de renda média alta, a carga tributária do Brasil já é muito alta. A carga tributária do Brasil é próxima da carga tributária da Inglaterra. Então, para fazer ajuste fiscal nesse país, nós teremos que necessariamente controlar o crescimento de gasto. Se não houver controle no crescimento de gasto, não teremos ajuste fiscal, a taxa de juros será maior, o investimento será menor e a economia crescerá menos. A gente não quer isso. Por isso que é tão importante controlar o crescimento do gasto. Está tendo uma mudança no padrão de crescimento do mundo, como você bem falou, hoje alguns países asiáticos que vão puxar o crescimento. Antes era a China, agora passará a ser a Índia. A Índia é uma economia que cresce entre 6% e 7% ao ano, ainda tem uma proporção muito grande de população jovem, então o fator demográfico ainda favorece o crescimento mais rápido da Índia. Mas, dito isso, os desafios para o Brasil são os mesmos. O Brasil tem uma vantagem, que o Brasil é um grande produtor de energia e de alimentos. Isso vai continuar crescendo. Mesmo com a transição energética, a mudança dos países se afastando de combustíveis fósseis para energia renovável, isso vai levar algum tempo. O Brasil é hoje um grande exportador de petróleo. A exportação de petróleo passa a ser o principal item da pauta de exportação do Brasil em 2024. A gente ainda vai se beneficiar
da transição energética, tanto pela energia antiga, que é ligada a combustíveis fósseis, petróleo, como a energia nova, que é a energia renovável. O Brasil está aumentando muito a oferta de energia renovável, isso, por exemplo, atrai investimento para data center, ligado aos investimentos de inteligência artificial. Então, o Brasil tem um bom caminho, tanto na oferta de energia e segurança alimentar. O aumento da oferta de alimentos no Brasil, isso favorece o mundo todo. Uma das coisas que a gente mais exporta são grãos, carne também. Então, esse mundo que vai crescer mais, independentemente de ser Indonésia, de ser China ou de ser Índia, todo mundo vai consumir mais. Quando os países ficam mais ricos, a população consome mais proteína. Então, o Brasil tem aí um cenário muito positivo de comércio internacional no mundo, que é mais protecionista, que algumas nações estão em guerra comerciais com outras, mas ainda é um ambiente muito favorável para o Brasil. Mas a gente tem que fazer o dever de casa. Se a gente não tiver crescimento de produtividade, se a gente não fizer acordos comerciais, não melhorar as regras de negócio, não facilitar exportação e importação, a gente pode ser prejudicado. Então tem tudo para dar certo. Agora a gente vai ter que fazer o dever de casa. Então, até 2008, 2009, o Brasil vinha muito bem. O Brasil, nos anos 90, fez reformas importantes. A gente fez o Plano Real, que foi um plano de estabilização que deu certo em 1994. A gente privatizou o setor de telecomunicação em um país que ter telefone em linha fixa era um bem de luxo. Hoje todo mundo tem acesso a telefone celular. Então, a gente fez uma série de coisas importantes na década de 90 que depois continuou. A gente fez uma reforma da Previdência do setor público em 2003, a gente fez uma nova lei de recuperação judicial e falência. Então o país vinha melhorando. O governo todo ano conseguia economizar, valor de hoje, 300 bilhões de reais para pagar a dívida. A dívida do Brasil caiu mais ou menos até 2011 e 2013. Só que a partir de 2009, quando o Brasil ganhou o grau de investimento, se tornou um país mais seguro, no meio de uma crise mundial do setor imobiliário, nós começamos a fazer tolice. Nós começamos a aumentar a dívida pública, começamos a subsidiar excessivamente vários setores, diversas empresas, que não era necessário. O Brasil começou a gastar muito mais do que arrecadava e essa economia de 300 bilhões foi desaparecendo e se transformou num déficit, num buraco fiscal de 250 bilhões em 2015. A gente começou a controlar o preço de combustível, a gente começou a controlar o preço da energia. Quando chegou em 2015, teve que liberar os preços, a gente teve uma inflação em 2015 de 10,7% no mundo que estava normal. Então, a recessão que a gente teve em 2015 e 2016, uma recessão grave. Foi a maior recessão desde a década de 1930. Foi culpa de erros nossos. Até 2008 e 2009 o Brasil ia bem, mas aí o governo achou que, olha, eu tenho que intervir em todos os setores, eu tenho que dar crédito subsidiado, tenho que aumentar a dívida para ter dinheiro para dar crédito subsidiado, tenho que controlar preços de energia, de combustíveis, e aí nos levou a um grande problema. Nós erramos. Qual é a notícia boa? É que desde 2016 essa rota tem sido corrigida. A gente teve o crescimento do mercado de capitais, reduziu os subsídios, se abriu mais para o resto do mundo, mudou o marco regulatório que voltou a atrair investimento do setor privado em infraestrutura e as coisas hoje estão melhor. Mas a gente tem que continuar fazendo as reformas. Caso contrário, a gente vai bater na parede lá na frente. Não, dá para a gente avançar, só que a velocidade do nosso avanço vai depender exatamente do que você falou. Se a gente vai ou não conseguir fazer reformas, por exemplo, tornar o nosso sistema tributário mais simples e aí, eventualmente, até reduzir carga tributária. A gente tem no Brasil dois grandes problemas. Primeiro, a carga tributária é muito alta, muito elevada para o nosso nível de renda. A carga tributária do Brasil é próxima da carga tributária média de países da Europa. O segundo problema é, além da carga tributária alta, a gente tem um sistema tributário extremamente complexo. Estudos do Banco Mundial mostram que o Brasil é um dos países do mundo que o empresário mais tempo leva, mais gasta horas para simplesmente cumprir com as regras tributárias. E isso aumenta o custo de você pagar imposto. Então é muito importante a gente tornar o nosso sistema tributário mais simples, tornar o sistema tributário mais progressivo, desonerar, por exemplo, folha salarial, reduzir a carga tributária em cima das empresas e aumentar imposto de renda, a gente tem tantos regimes especiais que muitas pessoas pagam imposto não dependente da renda, mas dependente do contrato de trabalho. Então é muito importante a gente tornar nosso sistema tributário mais simples e mais em linha com o resto do mundo. Se a gente fizer isso,
vai ajudar o crescimento. É isso que vai determinar o crescimento? Não. Mas o sistema tributário complexo e uma carga tributária alta no país de renda média atrapalha muito o crescimento. Então não vamos nos enganar. A gente vai ter que ser muito mais eficiente em várias áreas, mas o sistema tributário do Brasil precisa ser muito mais simples. Tem várias empresas no Brasil que têm unidades aqui no resto do mundo e a mesma empresa com a mesma administração é muito mais simples cumprir legislação tributária fora do Brasil do que dentro do Brasil. Então isso precisa mudar, porque algo que realmente prejudica o investimento é a insegurança jurídica ligado, por exemplo, ao empresário fazer investimento por 20, 30 anos sem ele ter certeza de como será a carga tributária em 4, 5 anos. Isso tem que mudar, porque um dos problemas do Brasil é que a gente muda consistentemente, recorrentemente, as regras tributárias. Isso traz uma indefinição, uma insegurança muito grande para o investimento. Então, reforma tributária, tornar o sistema tributário mais simples. E uma reforma tributária que pelo menos reduza um pouco a carga em cima das empresas e cobre corretamente de quem ganha mais, eu acho que é algo muito positivo que a gente deve buscar. O que a gente não deve fazer é achar que vai resolver os problemas do Brasil simplesmente aumentando carga tributária, porque aí a gente não vai resolver os problemas e vai criar novos problemas, como, por exemplo, atrapalhar o crescimento do país.